Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, primeiro, de dar as boas-vindas para vocês que vieram prestigiar a casa e a Sandra, que acho que foi uma escolha muito interessante para trazer aqui para o ciclo de palestras que a gente tem, conversas. Eu acho que é mais interessante falar em conversas. Uma visão que aqui eu gosto da fotografia, aqui eu vejo da fotografia, não apenas arte, não apenas também uma fotografia de dado, de informação, mas uma coisa no meio, que traz a coisa social porque a gente vai mostrar, porque a gente precisa mostrar e precisa tocar. Então eu queria agradecer muito a Sandra, e agradecer a todos vocês, agradecer a Ana Carolina, que fez a primeira indicação da Sandra para trazê-la para falar com a gente, e bom proveito para a palestra de hoje. Obrigado. Posso te passar esse aqui? Tem que Meio falar com desajeitado. isso. Dá para ficar perto? Dá. Só, sem ela ficar assim. Tá. Bem, então, mais uma vez, agradeço a indicação da Carolina e agradeço a vocês. Tem que segurar. Sandra, tudo bem se você segurar? Que Não, aí, tudo senão bem, sem problemas. Senão não... Não vou deixar cair no chão, não se preocupe. Então, agradecendo a Carolina e a Confoto e Fototec pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Eu sempre gosto muito de falar, nem tanto do meu trabalho, mas assim da minha trajetória, porque ela é uma trajetória de entradas e saídas da arte, né? Desde os 10 anos de idade, eu faço pintura, né? Tive aulas de pintura e, enfim, gostava muito, mas, pelo menos eu achava assim, na época, a facilidade com o meio, me desinteressei. E fui fazer outras coisas. E também, na época do vestibular, eu pensei em fazer belas artes. Mas aí aquilo foi, belas artes, eu vou viver de quê? Ainda não havia tido encontro com a fotografia. Aí resolvi fazer assim, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas acabou tendo porque eu recupero isso hoje. Eu fui fazer biologia, ciências biológicas. É biólogo? Legal, legal. E na época era bacharel e eram 2 tipos de diploma. Aí fiz, mas eu fiz assim, no primeiro dia de aula, eu já vi que aquela coisa não era o meu caminho, porque quando for olhar lá os bichinhos no microscópio, eu não me importei de ser a última da fila, né? Mas eu pensei o seguinte, eu não vou abandonar, porque senão a minha vida inteira vai ser um percurso de abandonos. Faço isso, não gosto, faço aquilo. Então, eu me obriguei a terminar a biologia e, durante esse período, eu fiz um outro vestibular para Belas Artes, né? Mas para comunicação visual, que eu pensei, na época, que seria, digamos, um caminho mais fácil, né, para a sobrevivência. O que também não foi, porque hoje a maioria das pessoas se considera um comunicador visual, né? Só você, enfim, ser adestrado nas ferramentas que você faz, né? Não faz com tanto brilhantismo quanto nós, os formados na área do design, mas faz, né? E hoje eu dou aula também para o pessoal do design, e são alunos maravilhosos, assim, eles têm um diferencial, bem legal. Mas, antes disso, eu terminei, fui para Belas Artes, e lá eu tive como professor de fotografia o Pedro Vasques, que eu acho que assim vocês conhecem. E o Pedro, na época, ele tinha recém voltado da França. Fiz na Federal, na UFRJ, no Fundão, né? Que a Belas Artes foi para lá. E assim, o Pedro, nesse sentido, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque, dentre todos os alunos, ele gostava muito do que eu fazia, né? E eu fazia tudo errado. Tudo errado.
assim, eu ansiosa, né? Claro e evidente. Então, eu não esperava revelar o filme na faculdade. Eu revelava dentro de casa, dentro de um armário. Eu revelava, não, tirava, né, da bobina, dentro de um armário, com cobertor por cima, para não vazar a luz. Aí, na hora de revelar, eu não tinha termômetro, eu não media a temperatura dos químicos. Eu não sabia que, se eu chacoalhasse muito o tanque, eu aumentava a temperatura e eu aumentava o contraste. Então, quando eu revelava, nossa, era um filme, assim, o meu gosto, maravilhoso. Aí o Pedro dizia, nossa, seu filme está bastante denso, né, Sandra? Vocês acham que eu ia perguntar para ele o que era um filme denso? Jamais, jamais. Não, aquilo acontecia sempre porque eu fazia do mesmo jeito. Mas eu não sabia que aquilo era um método. Não? Se eu soubesse, tivesse tido a humildade de perguntar essa coisa toda, eu teria criado aquele método para o analógico. E, depois disso, eu fiz vários cursos de fotografia. Cursos não. Eu alugava o laboratório da foto ali na Urca. Virou depois ateliê da imagem, mas antes era no quadrado da Urca, ali no Rio. Aí eles alugavam um laboratório por um preço bastante baixo, eu passava as manhãs lá, ou as tardes, adorava. Também aconteceu um acidente lá, porque eu não sabia que o rabo quente, quando você liga, você tem que botar dentro d'água. Aí eu fiquei olhando para ele, esperando ele ficar vermelhinho para eu botar. O rabo quente explodiu, eu estava com um copo do pó do fixador, voou tudo em cima de mim, a luz da casa. Olha, foi um desastre, né? Mas são experiências, nunca mais acendo um rabo quente sem botar na água. Mas tinha que, assim, eu não sabia, eu nunca tinha usado um rabo quente, né? Aí aconteceu isso. Mas é coisa boa que vai ficando folclore da gente, né? É interessante. Bem, quando eu terminei a comunicação visual, eu tive um presente, eu acho que eu digo que é um presente de Deus, que alinhou Lua e o meu bumbum, né? Porque eu sempre tive o sonho, como todo... aqueles filmes que a gente assiste, né, de aluno americano que termina a faculdade, ele quer ter um ano sabático. Para onde ele vai? Para a Europa. Né? Isso era a década de 80, que não era tão fácil ir para a Europa. Enfim, era muito caro. E, por acaso, o meu cunhado ele foi trabalhar durante 2 anos em Paris. E eles me convidaram para ir junto, gente. Assim, prêmio de Deus, eu não tive que gastar dinheiro. Né? E aí eu fui, claro, passei esses 2 anos lá. E, quando voltei, eu fui trabalhar com o namorado da época. Eu falo assim, porque são os nossos derrapes da vida. Né? Aí fui trabalhar com ele no estúdio de publicidade. Aquilo não me satisfazia. Eu sou de uma geração que não sei se tem, acho que sim, não sei, mas eu acho que eu sou mais velha, em que a gente lia as veias abertas da América Latina, Castaneda, enfim. E não tinha nada a ver com aquela publicidade, né? Tudo aquilo que... e eu era chamada na faculdade, meu apelido era PT, para vocês terem ideia. Né? Foi a primeira geração PT. Mas hoje eu não sou mais PT. Assim, não sou... eu também não venho ao caso, mas o meu apelido era PT na faculdade. E, então, era assim, bem contra o capital. Né? Ainda sou, cada vez mais. Eu tenho a consciência de que, como todos nós, que o tipo de mundo, o tipo de sociedade, o tipo de sistema econômico que a gente vive, sabe, tem que acabar, porque senão nós vamos acabar com ele, né? Junto com ele. Eu sou apocalíptica, eu não acredito num retorno, estou sendo bastante sincera, e o meu trabalho, de certa forma, ele mostra isso. Trabalhei também um período, gente. Assim, aí eu voltei a estudar, quando eu cansei dessa história da publicidade. Aí fiz 2 anos de ciências sociais
E depois eu fui para a ECO, a Escola de Comunicação, lá no Rio, na Praia Vermelha. Aí eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá. Fiz com Paulo Vaz, que a formação dele... Conhece o Paulo? Ah, foi ótimo ele ser o meu orientador, porque dizem que todo filósofo, né, ele é também um pouco psicanalista. Então, assim, ele me... Não, esse é o Paulo Vaz. Vaz, é. Acho que a família do Paulo Vaz é de Goiânia, Goiás. Aqui em Belo Horizonte também. Eu tenho a esposa do meu primo é Vaz, também, aqui de Belo Horizonte, de Carmópolis. Eu sei que ele perdeu os pais cedo num acidente de carro. Era uma história bem, bem trágica. Mas, então, ele era filósofo, foi ótimo. E a questão do TDAH também era um horror, porque, quando eu ia ter reunião, né, com o meu orientador, o meu medo, digo para vocês, era terrível, de não prestar atenção nas coisas que ele ia falar. Então, eu tinha que estar sempre com um caderno e um bloquinho, anotando para poder prestar atenção. É meio desgastante, mas depois, e olha, ficando velha, piora. Só piora. Porque aí eu acho que vai chegando também as outras coisas, né? Então, por isso que eu até resolvi voltar para a arte, porque eu vou dizer que eu sou excêntrica, né? Não, mas é verdade, aquela velha louquinha é o melhor lugar para, assim, os mais idosos, né, nós estarmos, porque, sabe, é artista. É bem isso. Bem, aí, depois disso... Não tem sexo, não tem... tudo vale, né? Não é? E, então, aí, depois disso, eu fui para a ECO e comecei a dar aulas. Aí abri um concurso no Rio Grande do Sul. Antes de eu ir para o Rio Grande do Sul, eu fiz um trabalho, porque, quando eu saí da publicidade, eu fui mais para o jornalismo, né, para o fotojornalismo, que era uma coisa que tinha mais a ver com a minha maneira de ser e pensar. Aí eu fiz um trabalho que ficou muito legal, foi para a Funarte, sobre menores de rua. Na época se chamava menores de rua, né? Hoje é politicamente incorreto eu falar assim, porque ninguém é de rua. Na verdade, são pessoas desassistidas pelo poder público, né? E aí, depois desse trabalho, eu fiz um trabalho sobre as carvoarias no centro urbano do Rio de Janeiro. Alguns aqui devem saber. Tudo bom, querido? Alguns de vocês devem saber que existe. Alguém conhece? Né? Ali na Lapa tem uma atrás. Fechou. Eu fui lá na época da Arte Rio, desse ano que passou, e fechou. Perto da escadaria Celaró. Tinha um jogador do Vasco da Gama, que o apelido que a imprensa deu para ele era Jorginho Carvoeiro, porque o pai dele tinha uma carvoaria. E ele estava sempre sujo de carne. E eu comecei lá. A primeira carvoaria que eu fotografei foi lá, porque eu fiz parte da última turma da Manchete, daquele treininho, uma espécie de treininho de fotojornalismo. Isso foi em 95. E aí teve uma pauta que era sobre trabalho, fotografar alguém, mas que você percebesse qual era a profissão dessa pessoa. E, como eu frequentava aquela área, eu lembrei da carvoaria. Está escrito na pele, né? Isso vai me deixar livre para fotografar. E uma temática também social, né? Aí, depois, comecei a mapear, era, na época, folhas amarelas, né? As carvoarias. Quando eu ia em açougue, eu vi páginas amarelas. Não tinha nada de Google, que você acha, não. Páginas amarelas. Ou então aquele guia para caminho, guia 4 rodas. Não sei se alguém aqui lembra. Aí a rua passava a não ser mais mão, contramão. Era um desacerto. E você tinha que ir com um navegador do teu lado, né, para dizendo onde você entra e onde você não entra. Realmente, né, o digital é outro mundo, né? Bem, então, comecei a mapear as carvoarias e fui fazendo. Olha, encontrei uma em Ramos, Rio Comprido, vários lugares, né? Algumas me permitiram fotografar, né? E outras não. Assim, fui escorraçada, né?
mas porque eles achavam que era uma denúncia. E era mesmo, né? Está naquele que eu falei para você que não tinha, não estava na pasta, mas elas eram soltas. Não, 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 não. É essa aí, isso. Aí pode aumentar passando uma por uma. Na época, eu pedi para que o Pedro fizesse o texto, né, do trabalho. E aí uma pessoa, na época, era o Paulo Reis, que era o diretor ali do Museu da República. E ele soube desse trabalho e quis ver. Olhou, na hora eu ganhei uma exposição, gente. Foi assim, aquela coisa do... Mas também eu nunca fiz pensando, não estou dizendo que isso é o correto, cada um tem um modo de trabalhar. Esse trabalho é para isso. Não, eu fiz aquilo e fui fazendo, né? E depois eu encontro os caminhos. E então essa foi a minha visão dessas carvoarias. 2000. Esse trabalho também ele viajou por algumas cidades do Brasil, porque nessa época, uma coisa que eu sempre falo, e é super importante, não ter medo de mandar trabalho para os lugares. O não, a gente já tem, não é? E mesmo que você não seja escolhida ou escolhido, vão conhecendo o teu nome, né? Então, tem que mandar. No início, a gente fica super decepcionada quando não entra, depois acostuma. É tanto não para alguns sims que você acostuma. E tem que mandar, gente. Virem caçadores de edital, né? E nem se importem com a idade. Assim, olha, também eu vou... Enfim, façam editais porque vale a pena. Então, essa foi a minha... isso daí, claro, que não é o trabalho inteiro. Na época, foi feito com filme, né? Filme, a gente sabe que não pode gastar tanto assim. E eu também adquiri o hábito de não ser metralhadora no celular, né? Como você, que é professora, eu sempre falo para os... é muito chato ficar falando que falo para os alunos. Mas clica, pensa, né? Porque o digital, como vocês sabem muito melhor do que eu, ele acaba também. O obturador tem vida útil, né? Então, pensa no que você está fazendo, analisa antes de deletar. E tenho tido assim, um certo sucesso com essa minha experiência didática. Já tive alunos que entraram dizendo que detestavam fotografia, e o TCC foi sobre fotografia. Então, acho que isso é muito legal, né? Bem, então, vamos voltar. Sandra, aí teve esse trabalho, ganhei exposição, entrei em vários editais, aí fui no Museu da Fotografia em Curitiba, no Gasômetro, lá na Galeria dos Arcos, num Fotorrio 2003, o primeiro Fotorrio, sou antiga, né? Aquele outro, de Niterói, da universidade, tem uma galeria ali na reitoria, né? E hoje tem uma sala com o nome de um amigo meu, que, na época, também estava meio... É o Paulo Duque Estrada, né? Paulo é um amorzinho, ele que... Conhece o Paulo? Ou ele já aposentou? Não, ele eu não conheço. Tá. Eu vou muito ao cinema, aquele cinema lá no cinema. Tem uma cadeira lá, só assim, aquela cadeira. E agora tem uma sala. Vou botar meu nome lá. Tem uma sala com o nome dele, bem legal. Sempre vejo as exposições lá. Então. E, enfim, eu fui fazer o tal concurso porque eu queria ser professora de uma universidade pública. Não vou contar uma história que eu passei, porque não vem ao caso, mas eu cismei, eu quero. E aí abri o concurso lá para o Rio Grande do Sul, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Fabico, Departamento de Comunicação. Aí fiz o que passei. Lembro que o dia da prova escrita, assim, carioca, né? Uma geladeira, que eu acho que isso foi em agosto ou julho. Olha, a minha mão doía, eu escrevendo lá páginas e páginas e páginas.
Passei, mas eu não pensei assim que eu vou, né? Era época de eleição, então não podia ser chamada. O chefe de departamento depois também demorou. Enfim, fui para lá, tomei posse no dia 29 de abril. Então, foram 22 anos agora, em abril. E aí comecei a dar aula. Assim, adorei. Eu já tinha dado aula no Rio, né? E adorei os meus alunos gaúchos. A maioria, grande parte, vinha do interior, né? Eram educados, eram dóceis, eram gentis. Não que o do Rio não fosse, mas é uma outra cidade, um outro modo de vida, né? Eu dei não, isso também não se fala aqui. Essas experiências, não vou falar mal da minha cidade, né? E estou lá até hoje. Mas, nos primeiros anos, nos bons primeiros anos, que eu comecei em 2005, eu me dediquei de corpo e alma à universidade. Parei de fotografar, eu já estava começando um trabalho no Rio, antes da Lapa ser o que é hoje, mas assim, no bairro de Fátima, eu ia fazer um ensaio, né, daquele lugar. Mas aí parei porque fui para lá. Começou tudo assim, em 2015. Eu levei um tombo na rua. Eu tropecei e fui de cara no chão. A única coisa que eu tive tempo de fazer foi assim. E eu sempre tive vontade de fazer plástica no nariz, né? Então eu devia ter ido assim. Mas não fui, tá? Virei. É coisa de proteção, né? E eu vi assim, eu podia ter morrido. Eu não morri porque não era para morrer. Aqui, o negócio veio aqui. Parecia que meu marido tinha caído na Lei Maria da Penha, porque eu fiquei com os olhos roxos, depois aquele negócio desceu, um horror. Mas, olha só, louca, na semana seguinte eu viajei, porque eu não poderia deixar de viajar assim. Olha, eu não sei, você não conhece essa história, não? E porque a gente também não pode se deixar assim, não, isso não vai atrapalhar o que eu quero fazer. Eu vou. E depois disso já tive 2 outros tombos. O último foi horrível, cachorro, quando te puxa, né? Caí num portão daqueles portões de ferro. Falei, dessa vez não vai ter jeito. Só vi o sangue jorrando, fui para o hospital, enfim, né? Mas agora eu olho bem por onde eu ando, né? Isso daí também é importante. E em 2002, foi em 2015, mas em 2012 eu já havia começado a pensar na questão da finitude, que sempre foi um problema para mim. Não sei se acho que para todo ser humano, né? O fato da gente se ver finito, ou aqueles que a gente ama serem finitos, é uma coisa muito forte. E aqui em Minas Gerais deve ter muito isso, que eu vou falar, né? Mães matriarcas, né? A minha mãe era uma matriarca, assim, decidia tudo. Meu pai, eu acho que era mais um filho, né? Porque tudo que resolvia era minha mãe. E minha mãe teve um AVC hemorrágico, daqueles assim horríveis. Mas ela se recuperou. Quando ela estava se recuperando, teve o segundo. Aí, intercorrências, quedas, marca-passo, filtro veia-cava, outro AVC. Outro AVC. E no quinto ela ficou numa cama durante 3 anos. Você conhece essa história? Meu pai. Pois é. Né? Então foram 7. Não vou falar que beleza, né? Porque não é, mas assim, no sentido de que continuou vivo, né? Mas a gente nem sabe se esse permanecer vivo, esse desejo da gente, é por egoísmo, né? Porque uma pessoa 3 anos sem poder coçar o nariz, né? Comendo por sonda, é um horror. E aí a minha mãe faleceu, né? E 8 meses depois o meu pai. E tudo isso é coisa recente. Quando a minha mãe, os períodos, né, que a minha mãe teve no hospital, eu fiz assim, também esse trabalho. Eu não tinha nenhuma intenção quando eu estava fazendo,
Para me distrair um pouco, quando saía do quarto, eu fotografava. E nesse hospital eram rampas. E num dos lados dessas rampas tinham vidros. E nesses vidros sempre tinha uma aranha ali tecendo a sua teia. Não, claro que não era a mesma aranha, né, porque depois tudo estava arrebentado. Aí, de novo, tecendo a sua teia. Né, e fui fotografando aquelas aranhas, mas sem muita conexão ainda de por que eu estava fotografando aquelas aranhas. Né. E aí, depois, né, eu realizei que a minha mãe era aquelas aranhas. Né. A mãe, ela ia para o hospital e voltava. Ela sempre voltava. Né. Então, quando ela ia, eu falei assim, a mãe não vai morrer, não. Ela vai voltar para casa. E, enfim, resiliência, vontade de viver, tudo aquilo. Né. Então, tem um trabalho, que é o último, não vou mostrar ele agora, não, que é sobre... E para quem... Ninguém veio para o Rio hoje, né? Porque a exposição termina amanhã. Você foi, né? Tessituras do Adeus, que está lá no Centro Cultural dos Correios. Mas amanhã é o último dia. Acho que ficou muito tocante. Acho que todo mundo se viu ali, porque sai de uma coisa particular, mas que é coletivo. Né? É uma dor particular, mas ela é coletiva. Então, esse é o meu penúltimo trabalho. O último também eu vou mostrar depois, que eu comecei no ano passado. Algumas pessoas pensam que, quando você trabalha com fotografia, como matéria artística, tudo é muito rápido. Né? Não, não é rápido. Como as minhas imagens são camadas. Né? Primeiro, que tem toda a tua história por trás, né, do clique fotográfico. Esse trabalho eu comecei na época do Festipoa, que foi em... Não, foi agora, 24. Comecei, não, mas isso também, esse trabalho já está ligado à ideia da biologia, né? Que é a questão do meio ambiente. Né? Todo mundo hoje fala do meio ambiente. E eu resolvi falar também do meio ambiente. Então, eu fotografei alguns espaços da Mata Atlântica, não a original, né, mas a replantada por Dom Pedro II, né, que fomentou o replantio daquela área, que a mata virou fazenda de café, né, e hoje a gente tem aquela mata ali de volta e com algumas espécies animais. Né. Então, também é uma mata de camadas. Né? Então, essa minha visualidade da minha mata são camadas de florestas, né, sobrepostas, e, na maioria delas, com um bichinho que voltou ou que nem existia lá, porque também a imaginação é minha. Né? Eu não estou fazendo um trabalho totalmente documental, mas a inspiração é documental. Eu considero que eu sou uma artista visual que é meio jornalista. Por quê? Eu sou pautada por questões do agora. Não é porque eu quero falar da natureza, mas aquilo me chama. Né? Eu tenho um trabalho sobre mulheres, mas não é por causa do feminicídio, é porque aquilo me chama. Então, eu falo de coisas assim, a pauta jornalística, mas o modo como eu trabalho essa pauta não é. Né? Então, é isso. Eu depois mostro para vocês terem ideia de como eu trabalho. Mas, voltando, né, para essa minha retomada da arte, ela se deu a partir daí, do 2015, e a questão da finitude. Aí, eu tenho um grupo do qual eu participo lá na universidade, que é o Lumen. Nós trabalhamos com processos históricos de impressão fotográfica, ou seja, todos aqueles processos do século XIX, que o mais conhecido hoje é o azul, né? O cianótipo, que é o mais fácil. Às vezes você compra já as folhas prontas e tal, mas também papel salgado,
como é que chama, que é goma bicromatada, que eu acho que é uma loucura, super difícil, né? Enfim, esses processos do século XIX. E aí, com o grupo, todo ano, nós bolávamos uma exposição, fazíamos catálogo, e assim o grupo foi se tornando também conhecido. A nossa última participação pública foi no MAN, no ano passado, num seminário de processos, né? Foi no MAN e patrocinado pelo Instituto Moreira Salles. Então, todo mundo que faz isso estava lá. Mas essa é uma vertente minha, mas que assim, é só uma vertente, é um pedacinho. Agora a gente está colorindo fotos com lápis de cor, aquarela. Vamos experimentando, né? Aí teve esse. Sim. E com a pandemia, eu não sei vocês, mas a pandemia foi um divisor de águas na minha vida. Assim, foi um divisor de águas. E uma pessoa TDAH, ela não pode ficar dentro de casa sem fazer nada. Você enlouquece. Pois eu tinha, durante a pandemia, atividades de segunda a sábado. Eu só descansava no domingo. Todo dia eu tinha que produzir uma imagem, fazia esses cursos online. Eu fiz Casa Tato 4, não sei se vocês já ouviram falar da Casa Tato. Em São Paulo, você já, né? Também fiz a 4 e foi ótimo. Assim, você conhece uma porção de pessoas que você não teria possibilidade de conhecer se estivesse lá paradinha na sua casa. Então, eu acho que essa conectividade que a pandemia nos proporcionou, nossa, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu participava de exposição online, mandava, olha, eu me distraí. Eu sei que foi uma tragédia, muitas pessoas, né, perderam amigos, entes queridos, uma tragédia. Mas foi aquela coisa, do limão eu fiz uma limonada, tinha que fazer. Fiz uma pós-graduação na URGS de processos curatoriais, eu tinha que ocupar a minha cabeça. Bem, aí entrei de vez na arte. Claro que não deixei de lado os meus alunos, adoro, adoro. A melhor coisa da universidade, eu sempre digo, é a sala de aula, é muito bom, você despertar olhares, enfim, ampliar o horizonte, né? Eles saem muito felizes, e assim isso me realiza muito. Não quis ir para a pós-graduação, porque foi no período que a minha mãe teve o AVC, e eu falei, eu vou escolher ou a família, né, ou eu, porque a pós-graduação não é só a pesquisa, você tem todo um outro universo para dar conta. Você tem as... exatamente. Não, mas assim, eu continuei pesquisadora, mas sem a cobrança da academia. Oi? É o CNPq em cima e vira uma produção... não, eu não acho assim. Quem gosta... exatamente, produção de números. E o meu texto ele sempre foi muito poético, ele tem essa característica. Então, é aquele texto que você fica desenhando, bordando, né? E não acho assim, sem ser pretensiosa. Acho que a pós-graduação perdeu alguém que poderia somar, mas eu fiquei com o pai e com a mãe, né? Porque, na época, eu tinha que viajar muito. Por minha sorte, meu marido é piloto, mas já está aposentado. Então, eu tinha a possibilidade, nos finais de semana, de ver minha mãe, né, e o meu pai. Porque, não sei se vocês sabem, a gente só paga a taxa de embarque, né? E essa foi uma perda também muito grande, né, porque a gente fica muito mal acostumado. Então, vou viajar, né? Bem, mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer aos céus, né, porque, apesar de toda a dor e que todo mundo passa por dores, eu tive como, de certa forma, minimizar isso, né? Aí agora eu acho que eu posso... Já viram, né, que começou como... tinha um outro nome, agora ele chama Cápsula. Eu lancei um livro sobre Cápsula, que infelizmente já está esgotado, com a editora Origem,
e editei um segundo livro com a Marli Porto, do Photosync, que vai abrir de novo, viu, gente? Fiquem atentos, quem tiver um livrinho na caixa, para entrar, porque você ganha um livro. É muito legal. Eles fazem uma edição, acho que de 70 ou 80 livros, também já esgotou, infelizmente. E é isso. Também faço fotofilme. Nós, artistas, né, fazemos várias coisas. Pode, assim, eu só vou mostrar, só situar que essa produção toda, ela vem, aí pode parar, da pandemia. Então, voltando um pouco para minha mãe, porque ela é uma referência nessa minha retomada, aquela dor não conseguia metabolizar aquilo, não conseguia. Aí um dia eu estava na janela do apartamento deles, peguei um raio-x e olhei o raio-x. Quando eu me vejo na cena, quando eu olhei o raio-x, eu não vi mais a doença, eu vi a paisagem filtrada pelo raio-x. Então, eu fiz todo um primeiro trabalho, mas esse foi bem inicial mesmo, que se chamava, aquela coisa bem judaico-cristã. Eu nunca lhe prometi um jardim de flores, porque minha mãe sempre foi muito religiosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Filha de Maria. É uma coisa bem dos 1900 antigamente. A mãe era filha de Maria, ela ia ser freira, só que ela conheceu meu pai. Aí casaram, assim, 2 anos, os dois se casaram. E eu achei que tinha a ver, né? Aquela coisa da dor, né? Da culpa, a gente sempre tem que pagar alguma coisa. Aí eu fiz um trabalho de raio-x, e aí, nessa época, era o raio-x mesmo, na mão, em que era difícil, né? Ele filtrava as paisagens com a temática da doença. E, assim, o que sustentava, né, essas imagens? É que todos nós, a velhice, ela provoca uma diminuição de movimentos, né? Ainda mais se você tem sequelas no corpo que te dificultam isso. Você fica praticamente preso à moldura de uma janela, né? E o teu corpo vira paisagem, né? E uma paisagem de dor. Aí fiz o trabalho. Aí veio a pandemia. Falei, nossa, mas nós todos nos transformamos, né, em corpos inertes, presos à moldura de uma janela. E com, assim, um vírus invisível, né, que nos coloca em carne viva. E faz com que nós tenhamos medo do lado de fora. Todo mundo lembra disso, que foi uma loucura, né? Chegar até dentro de casa, sem sair na rua, era toda hora passando álcool gel na mão, né? O mercado todo recebia um banho de álcool, coisa de maluco. Então, o que eu fiz? Não podia viajar, porque viajar é uma coisa que eu também gosto muito. Aí, assim, metaforicamente, né, peguei a minha caixinha, né, o meu baú de imagens físico e também digitais. E ressignifiquei todas essas imagens, porque eu não podia sair para fotografar, né? E coloquei sobre a frente delas esse filtro de raio-x, mas algumas vezes ele é muito visual, outras vezes ele é só uma nuvem. Então, esse trabalho se chamou Pandemia e Caos. Também são só algumas imagens. Ele foi também exposto em vários lugares. Teve uma bela exposição na Santa Casa de Porto Alegre, que tem um... Estou falando muito? Não. Isso me fala, tá? Senão eu nem perguntei o tempo. E é isso, essas eram as viagens que eu fazia, né, para ver a minha mãe. Eu fiz questão que tivesse ali o logo para voltar um. Não, agora para frente. O logo da Azul, porque foi a Azul que me possibilitou. Até hoje eu sou gratíssima a essa companhia aérea, porque ela possibilitou o meu ir e vir. Mas sempre do lado de fora, como esse lugar, né, do medo. Pode passar. Esse é o hospital que ela ficou. Aqui não dá para ver muito bem, mas é um raio-x de pulmão. E as janelinhas que eu falei são essas aqui. Todos os corredores possuem essa janelinha.
entra o bestiário, porque o Pandemia e Caos, ele está muito ligado ao pico da pandemia. Não há vacina, não há nada. Aí as coisas, com a descoberta da vacina, aquelas pesquisas, começam a melhorar um pouco. Mas, na verdade, eu considero que não melhoraram, não. O mundo, que a gente acreditava que, após a pandemia, iria se tornar um lugar melhor, se tornou um lugar horrível, gente. Né? Horrível. Então, esse é o meu bestiário. E todos são imagens ressignificadas. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você fala imagens ressignificadas, para saber se eu entendi, eram fotos antigas que você tinha e que aí você deu outro significado? Exatamente. Usando alguma técnica. A técnica foi a sobreposição. É. E as imagens anteriores, as imagens originais eram quais, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Tá. Aqui é o aeroporto Santos Dumont. Tá. Né? Que sempre que quando... Gente, eu fotografo o dia inteiro. Então, eu só estava esperando um voo e fotografei. Me lembrei até quando eu fiz essa foto do Germán Lorca, com aquela série dele do aeroporto de Congonhas. Conhecem? Né? Maravilhoso aquilo. E aquilo era tipo um anjo vingador, né? Assim, que vai ceifar todas as vidas. O nome daquela foto é Os Justos. Ficarão injustos, né? Os outros. Respondi? Respondeu. Tá. E essa imagem do anjo era o quê? Foi uma viagem que eu fiz de uma igreja. Não sei se foi na Itália ou em Portugal. Um santo lá que eu fotografei. Mas por que tudo vermelho? Vermelho porque é o sangue, a dor. Não, isso sim, mas como é que você coloca o vermelho na imagem? Filtro. Filtro. Mas assim, eu uso Photoshop, claro. Mas o meu Photoshop é contraste, nitidez, brilho, é isso. Né? E o filtro, porque eu queria que aquelas coisas fossem vermelhas. Né? Mas aí eu mexo em tudo, mas de uma maneira muito simples. Não... Essa mulher aqui era um manequim que tinha numa vitrine e que eu estava lá na minha cestinha. Né? Eu falei, vou usar. Mas vai acontecendo. Hã? Tá ótimo, tá? Já vou terminar. Vocês estão cansados? Não, pode continuar. É porque quem fala não sente o tempo passar. Já ficamos umas 2 horas aí. Pode ficar. Então. E por que chama tudo dança, transmutação? É porque tudo tem um conceito, tem um texto atrás que eu não estou mostrando aqui. Mas eu percebi, pelo menos, né, eu não sei porque todo mundo ficou mais em casa, então viu mais notícias, teve tempo para ler mais jornal, que o número de feminicídios, naquele momento, eles começaram a crescer, né, de uma maneira horrorosa, absurda. Isso é 2021. Por exemplo, nessa imagem, eu trabalhei também com pergaminhos ai, meu Deus, Leonardo da Vinci, né? Porque ele, digamos assim, né? No período em que ele viveu, que esse homem branco, cor branca, europeu, né? E homem, gênero, sexo masculino, se tornou, né, o centro e medida do mundo. E a mulher também foi medida, né, através desses parâmetros, ou seja, não éramos ninguém. Né? E, principalmente, a mulher negra, que foi sempre um corpo falado, um corpo dito. O Eustáquio Neves trabalha com isso. Né? E ela agora vem para o primeiro plano. Né? Ela deixa de ser um corpo falado para se impor como uma mulher. Então, nesse trabalho também, aparentemente, eu uso a regra masculina, mas eu tento fazer isso
com uma certa ironia. Né? Deixa eu ver se o de trás aqui. Essa eu chamo de a prostituta, porque ela está lá na foto como a prostituta. Mas é uma mulher aqui, né? Que ela, digamos assim, ela não está nem aí, não é? É o corpo dela. Então, ela mostra esse corpo. Porque esse corpo, antes, era para o privado da igreja, né? Do homem branco que estuprava, abusava. Né? A igreja, eu acho que é a maior, no período, pelo menos, das maiores fornecedoras de um corpo submisso. Né? Eu fiz uma exposição, essa eu tenho que contar também, foi há pouco tempo, foi na Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, uma outra federal de medicina que tem lá. E eles também, e eu acho interessante acontecer isso numa Santa Casa, no Centro Cultural da Santa Casa, numa escola de medicina, porque o corpo na medicina, em primeiro lugar, ele é um objeto de estudo. Né? Eu achei que isso era interessante. Mas é uma galeria pequenininha, ela tem um teto de vidro, assim, ovalado, e ficou muito concentrado. Foram 11 imagens apenas. Mas você entrava ali, você sentia uma tensão, sabe? Uma energia corria a sala. E das mulheres eu fiz uma infinidade, mas eu tirei dali as mais impactantes. Aquela anterior, eu não sei se vocês perceberam, né, mas é aquele pergaminho também do Leonardo, era aquela... Era aquela mesmo? O pergaminho do Leonardo, onde ele estuda, né, a anatomia feminina. Né? Então, esse é aquele pergaminho que tem uma mulher de perna aberta. Né? E aí eu coloquei esse arame farpado, e essas flores, que eu não sei se vocês conseguem ver, que aí é o campo de batalha. Como símbolo, né, o campo de batalha da mulher. Pode passar. E aí foi o seguinte, nada melhorava, né, bestiário, La Vigne Rouge, que agora mudou de nome também, chama-se La Vigne Rouge, não para fazer uma brincadeira com La Vigne Rose, né? É o desassossego. Nada melhorou, né? Não posso fazer nada, então o que eu vou fazer? Alucinar. Então eu digo que esse trabalho, essa série é uma alucinação, mas tudo, gente, com sobreposição. Quantas sobreposições você fez? Não sei, porque algumas eu perdi a conta. Eu usava por causa de uma textura, alguma coisa que eu quisesse acrescentar, a imagem ia se construindo. Tá? Então, o que a gente vê são espectros. Né? Sim, agora também, já iniciando um pouco, né, a série ligada às questões ambientais, essa é a Vermelho, que quem mora em São Paulo deve conhecer, aquela Galeria Vermelho. Eu tive, assim, era um sonho também de consumo expor na Vermelho. Aí foi com um grupo, uma coletiva. Essa também. Tem umas que eu não tenho mais, assim, não posso mais fazer, né? Porque estão em coleções de museus, gente que comprou. Então, porque eu faço também isso é uma coisa importante na fotografia, a gente falar, né? Que é a questão das cópias. Quantas cópias você vai fazer, né? Daquele teu material? Eu antes fazia 5, mas conversando com um dos donos da Vermelho, ele falou, olha, nem uma que eu adoro, a Cláudia Andujar, fez isso. Por quê? Foto demora a vender, a gente sabe disso, né? Porque também, a depender do caminho que você escolheu, não é porque a fotografia que vai ser mais barata que uma pintura. Né? Então, dependendo do teu posicionamento, você tem que, para cada trabalho, para dar uma certa... Porque tem a questão da raridade, né? Que isso influencia no preço. Então, você vai fazer quantas cópias daquela edição, daquele tamanho? 3, 5, 10...
ou escolhe uma que você vai reproduzir bastante, né? E também a tal história de certificado, porque quando a gente dá o certificado de uma obra, a gente também está valorizando ela e colocando ela em pé de igualdade com a pintura, a escultura, né? E aqui a Tessituras do Adeus. Já vou terminar. Essa, sim, eu acho que se você passar um pouquinho mais devagar, dá para o pessoal entrar no clima. E também a reflexão que esse trabalho me provocou... Isso é no hospital? No hospital, no vidro. É de que a única certeza, né, ou não, é de que a nossa imortalidade está na espécie, né? Então, por isso a questão daquele bando de filhotinhos de... E tudo por um fio, né? Aqui agora são a série que eu chamo de Miasma, a Floresta Entorpecida, que são essas imagens que vêm agora. Eu coloquei assim de duas em duas, aliás, acho que só tem 4. Nessas imagens deve ter umas 5 ou 6 camadas. Tá? E essa aqui nem é a original, porque esse tatu, ele está muito em evidência. Mas o tatu real não é mais esse. Ele também se mistura. E assim vou mostrar rapidinho coisas em processo. Esse é um trabalho sobre memórias. Eu também acho interessante falar rapidamente sobre ele, porque eu comprei o material num leilão. São umas caixas cheias de negativos de vidro, nem olhei antes de comprar. O leiloeiro disse que eram imagens, né, de uma abastada família gaúcha. Achei essa frase, abastada família gaúcha, foi importante. Por quê? Se ela era abastada, ela tinha dinheiro. Não sei se consumiram tudo enquanto vivos, né? E, mesmo assim, elas se transformaram em fluxos do capital. Elas foram... Olha, eu acho que era melhor eles terem jogado no lixo do que vender. Assim, você vendeu memórias, né? Mas, na verdade, essas imagens, elas eram órfãs de memória. Ninguém quis, né? Mas quiseram dinheiro que elas poderiam ainda trazer. Então, eu resolvi dar novas memórias a essas imagens, para que elas se transformassem, porque se eu dou uma memória que não era a memória dela, eu realmente fabulei, eu transformei essa imagem em imagem. Então, ela é livre para ser o que ela quiser. Então, Mas, assim, está em processo, está parado lá, porque, às vezes, eu paro e vou fazer outra. Essa daí teve um resultado que eu gostei bastante. Ela é lúdica, né? E aqui porque, de certa forma, eu já falei do meu processo criativo para vocês. Isso pode passar, não tem nada a ver. E é isso. Agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído com alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pois não. Você falou desse núcleo que tem lá em... Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Achei sensacional. Ficaria aqui bastante tempo te ouvindo. Você falou desse núcleo lá no Rio Grande do Sul de fotografia alternativa, né? Você conhece a Bárbara Almeida, da Federal de Juiz de Fora? Ela trabalha com fotografia alternativa também. Não, vou ser bastante sincera. Não conheço, mas vou olhar. Porque lá acaba que a gente fica muito... Sabe? Sei. Bom, nem me apresentei. Meu nome é Roberto. Ano passado, eu fundei um fotoclube, que é o Arandu Fotocine. Está ali, está escritinho ali, tá? E eu sou lá de Niterói. Tem gente de vários lugares. Tem um colega que é biólogo também, é o Leonan, que ele é um gaúcho que mora em Curitiba.
e tem gente também do Rio Grande do Sul. Ele está em Curitiba, tem uma colega que está lá no interior do Paraná, que ela faz a editoração da revista que a gente tem e tal. E a gente tem uma estrutura muito bem montada assim, de internet, tal, de comunicação e tal. E tem uma vertente lá que é a fotografia alternativa, que tem várias pessoas que mexem com o laboratório. Tem o Marcelo Auran, que ele e o pai, o Milan Auran, tinham um laboratório famoso na Rua do Rússio, o Cronos Croma. É o filho dele, é o Marcelo. Sabe tudo de fotografia, de laboratório. Oi? Né? Eu não conheci ele, não conheci. O Marcelo é um doce. O Marcelo é completamente... Não, o Marcelo é tranquilaço. Bom, então, enfim, eu queria falar. E a gente está com essa frente aí, e quer fazer cianotipia e tal. Eu comecei a fazer isso, depois no meio da criação do clube, eu fiquei doente, eu fiquei 2 meses mal pra cacete. Isso atrapalhou bastante, mas agora eu melhorei, estou retomando, né? Então, eu queria conhecer mais disso aí. Eu estou seguindo você aqui no Instagram, vou deixar um cartãozinho meu com você. Legal. Então, a gente tem uma ideia de... Eu estou construindo uma câmera de grande formato. O Marcelo me deu uma objetiva, uma Schneider alemã de 90mm de grande formato, 4x5. Então, a gente tem umas ideias aí que tá ainda a câmera ainda não está pronta, mas eu devo terminar aí, mais umas 2 semanas, devo terminar. Então, queria saber como é que funciona esse seu núcleo aí, se a gente pode participar. Eu estava pensando tudo isso quando você estava falando. Eu participo, eu sou a coordenadora adjunta, né? E tem a coordenadora chefe. Aí eu tenho que conversar, porque Está gravando? Aí eu tenho que conversar, tá? Eu vou deixar um cartão com você, Tá. de qualquer maneira eu estou te seguindo Tá, lá. que eu tenho que falar com ela antes. Porque, de repente, eu convido, aí... Né? Tá. A gente trocar ideia e tal. Tá bom, tá bom. Isso é ótimo. Eu que agradeço. Agora, assim, eu já conheci vários biólogos que estão na arte. Que coisa, né? É uma coisa interessante. Não, e assistir a sua fala é muito interessante, porque eu sou biólogo e trabalho na área da saúde, com enfrentamento à epidemia. Então, a pandemia, para mim, eu fui uma pessoa que eu não fiquei em casa nenhum dia, né? Porque eu fazia exatamente análise de amostras de pacientes, aquelas milhares de amostras. Então, é muito tocante isso. Inclusive, a Fototec, ela tem um livro sobre a pandemia, sobre visões dos fotógrafos que ficaram confinados. Nesse livro, eu sou curador, porque eu era o único que saía, então não tem foto minha, mas eu tive essa ideia inicialmente para pegar dos associados o que eles viam, as visões deles sobre como era a pandemia. Tem foto da janela, tem foto de gente em casa, tem foto da televisão, né? Porque quem estava em casa via as notícias na televisão. Então, é um compilado muito interessante, e a gente queria, inclusive, te dar uma edição do livro, que chama Dias de Solidão. É um livro que representou muito, que é uma coisa que, falando de associação de fotógrafos, que acho que é uma coisa interessante da associação, que deu a oportunidade dos fotógrafos da associação participarem de um livro editado, que isso é uma coisa que muitos não teriam a possibilidade de fazer, e a gente tem um compilado de imagens e de histórias muito interessante. E me tocou muito essa parte da pandemia, porque eu vivi isso no meu dia a dia, e achei que trazer isso foi, para mim, pessoalmente, muito tocante. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Sandra, e agradecer a todos também. Muito obrigado pela apresentação.